Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. Você não vai acreditar no que está rolando nos bastidores do futebol brasileiro, e especialmente no Corinthians. O burburinho começou a circular entre empresários, jornalistas e insiders do esporte, e ninguém parece ter uma versão oficial ainda, mas o que se comenta é de deixar qualquer torcedor com os olhos arregalados. Segundo fontes não confirmadas, o dono da Ambev, aquele mesmo que todo mundo conhece por movimentar cifras absurdas no mercado, teria feito um PX milionário para quitar de uma vez por todas o estádio do Corinthians, que até então carregava dívidas e uma série de complicações financeiras que emperravam qualquer grande projeto de modernização e expansão. A notícia ainda está quente, e a falta de declarações oficiais só aumenta o clima de mistério, porque quando se fala em dinheiro e futebol no Brasil, tudo se transforma em especulação, e essa história não é diferente. O rumor ganhou força nas redes sociais e grupos de WhatsApp entre torcedores, e já há quem acredite que o valor desse PX não seja apenas simbólico, mas algo capaz de mudar completamente o futuro financeiro do clube. A ideia de que um empresário do tamanho do dono da Ambev possa intervir diretamente no patrimônio de um clube de futebol já causa um rebuliço enorme, porque mexe com sentimentos, paixões e, claro, com a possibilidade de um Corinthians totalmente livre de dívidas estruturais. E, convenhamos, quando se trata de um estádio como a Neoquímica Arena, que tem fama de ser um dos mais modernos do país, a imaginação de torcedores e analistas começa a viajar, imaginando obras, melhorias e até projetos que antes pareciam impossíveis por limitações financeiras. Cada detalhe desse rumor desperta perguntas. Por que agora? Qual é a intenção real? Há algum acordo por trás das câmeras? Tudo isso mantém o assunto fervendo, porque ninguém quer perder a chance de estar na primeira fila de um possível capítulo histórico do futebol brasileiro. Enquanto jornalistas tentam confirmar informações, torcedores espalham teorias, especulam cifras e imaginam como a presença de um bilionário poderia transformar radicalmente a estrutura e a estratégia do Corinthians. Esse clima de suspense, aliado à magnitude do valor e da figura envolvida, deixa todo mundo atento, esperando que algum detalhe concreto finalmente venha à tona e esclareça se é apenas um boato ou se estamos diante de uma virada monumental na história do clube. O mais impressionante de tudo é que, se isso realmente se confirmar, estamos falando de um movimento que pode redefinir a relação entre grandes empresas e clubes de futebol no Brasil, algo que sempre foi tema de debate intenso, mas raramente se concretizou de maneira tão direta. A ideia de que um empresário faça um investimento desse tamanho não apenas quita dívidas, mas também demonstra poder de influência, capacidade de movimentar o mercado e, claro, a força de um indivíduo que decide entrar no mundo do futebol por meio de ações financeiras que causam impacto imediato. Imagine só, um PX milionário que pode apagar meses ou anos de pendências financeiras de um dos clubes mais tradicionais do país, trazendo não apenas alívio contábil, mas também confiança para jogadores, comissão técnica e torcedores, que poderiam finalmente enxergar um horizonte sem limitações estruturais. E a especulação sobre a quantia exata não para de crescer, tem gente afirmando que estamos falando de centenas de milhões, algo que vai muito além do tradicional patrocínio e chega a um patamar de protagonismo econômico. Além disso, a forma como o dinheiro foi transferido, de maneira digital e instantânea, adiciona um toque moderno e quase cinematográfico à história, algo que alimenta ainda mais as conversas entre fãs e profissionais do setor. Tudo indica que, se confirmado, esse gesto do dono da Ambev não será apenas simbólico, mas um marco no relacionamento entre o futebol brasileiro e investidores privados, abrindo portas para novas discussões sobre transparência, estratégia e impacto social. Já que um estádio totalmente quitado significa muito mais do que cifras, significa orgulho, desenvolvimento e oportunidades de expansão para a comunidade corintiana. A cada rumor que surge, cresce a expectativa sobre a repercussão dessa operação, porque além de mexer com a economia do clube, também altera o panorama de poder dentro do futebol paulista e nacional, dando aos envolvidos uma posição de destaque que dificilmente passaria despercebida. E enquanto a imprensa tenta rastrear a origem do rumor, torcedores espalham notícias, montam cenários imaginários e sonham com melhorias na arena,
em um efeito cascata que mostra como a combinação de dinheiro e paixão pelo esporte brasileiro sempre resulta em histórias inesquecíveis. O clima nos bastidores do Corinthians nunca esteve tão agitado. A possibilidade de um PX milionário vindo de um empresário do porte do dono da Ambev mexe não apenas com a gestão financeira, mas também com toda a narrativa esportiva do clube, que já se encontra em evidência por desempenhos e campanhas recentes, mas agora recebe uma injeção de especulação que faz a torcida sonhar mais alto do que nunca. Alguns insiders afirmam que a operação, se real, poderia trazer mudanças na estrutura administrativa, permitindo investimentos em categorias de base, infraestrutura, marketing e até reforços estratégicos, dando ao Corinthians uma vantagem competitiva que poucos clubes poderiam sonhar. Ao mesmo tempo, a notícia alimenta debates sobre ética, influência de grandes empresários e a dependência de investimentos privados para o crescimento sustentável de equipes de futebol, levantando questionamentos sobre como o futebol moderno se relaciona com o capital e a ambição de grandes nomes do setor empresarial. O rumor ainda provoca comparações com casos internacionais, onde magnatas transformaram clubes em verdadeiros impérios, e o imaginário corintiano começa a viajar por possibilidades que antes pareciam restritas a sonhos de ficção, estádios totalmente reformados, tecnologia de ponta, experiências premium para torcedores e até campanhas de marketing que elevam a marca do clube globalmente. Cada detalhe divulgado nas redes sociais gera debates acalorados, com torcedores divididos entre ceticismo e euforia, imaginando se estamos realmente diante de um capítulo histórico ou apenas de mais um boato que vai desaparecer tão rápido quanto surgiu. E nesse turbilhão de especulações, ninguém parece querer perder a chance de imaginar os efeitos concretos desse movimento, que poderia mudar para sempre a percepção do Corinthians no cenário nacional e internacional, tornando o clube não apenas um gigante esportivo, mas também uma referência em gestão financeira e visão estratégica. A atenção da mídia e dos fãs está totalmente voltada para qualquer sinal, qualquer declaração ou vazamento que confirme a veracidade desse suposto PIX, e até agora, cada palavra não oficial só aumenta o mistério e o fascínio em torno dessa história que promete entrar para os livros como uma das mais comentadas do futebol brasileiro recente. A forma como essa informação começou a se espalhar também merece destaque, porque não veio de uma fonte oficial, mas sim de conversas internas entre executivos e relatos de quem supostamente teria conhecimento direto da operação. Esse tipo de rumor ganha força justamente por ser impossível de ignorar, envolve cifras milionárias, um clube de tradição enorme e um empresário conhecido mundialmente, criando uma combinação explosiva de elementos que qualquer torcedor ou jornalista adora discutir. A velocidade com que o assunto tomou as redes sociais é impressionante, e a reação de torcedores, influenciadores e comentaristas esportivos transformou o boato em um fenômeno, onde cada detalhe é minuciosamente analisado, e cada pequeno indício é transformado em possível prova. Ao mesmo tempo, o silêncio oficial alimenta teorias e suposições sobre acordos secretos, estratégias de marketing ou intenções futuras do empresário, deixando todos com a sensação de que estamos prestes a testemunhar algo realmente inédito. Enquanto o rumor se fortalece, surgem especulações sobre o impacto que isso teria na imagem do clube e na relação com a torcida, porque um gesto desse porte vai muito além de finanças, toca no orgulho, na história e na paixão de milhões de pessoas. Cada comentário de insiders é interpretado, cada movimento nas redes é analisado e transformado em mais combustível para essa narrativa, mostrando como o futebol brasileiro é sensível a qualquer ação que envolva poder, dinheiro e tradição, principalmente quando se trata de um clube com a dimensão do Corinthians. A expectativa agora é imensa, porque todos querem saber se o PIX realmente aconteceu, qual foi o valor, quais as condições envolvidas e, principalmente, como isso vai influenciar o futuro do estádio e da equipe dentro e fora de campo. Os impactos de uma ação desse tipo, caso seja verdadeira, vão muito além do campo financeiro, atingindo diretamente a cultura e a identidade do clube. Um estádio quitado significa liberdade para planejar estratégias de longo prazo, investir em tecnologia, infraestrutura e experiências para torcedores, além de fortalecer a marca Corinthians globalmente, abrindo portas para parcerias, eventos internacionais e oportunidades comerciais que antes pareciam inalcançáveis. A especulação sobre a quantidade de dinheiro envolvida apenas aumenta o fascínio, porque a cifra comentada é capaz de gerar repercussões econômicas significativas no futebol brasileiro, alterando a dinâmica de negociações,
patrocínios e até disputas de mercado entre clubes. Além disso, a intervenção de um empresário com poder financeiro tão grande provoca discussões sobre a autonomia do clube, influência de investidores privados e o papel de grandes fortunas no esporte, temas que sempre rendem debates apaixonados entre especialistas e torcedores. Esse rumor, por mais que ainda não tenha confirmação oficial, já se transformou em pauta diária nas redes sociais, com torcedores imaginando melhorias imediatas, possíveis reforços, novos projetos sociais e até mudanças administrativas que poderiam surgir com o fim das dívidas. Cada vez que a história é comentada, cresce a sensação de que o Corinthians poderia entrar em uma nova era, com estabilidade financeira, liberdade de ação e capacidade de investir em sonhos que até agora pareciam distantes, transformando o clube em uma referência de gestão moderna e ousada no cenário esportivo brasileiro. E se você acha que os efeitos param por aí, precisa considerar a dimensão emocional que um gesto desse gera entre torcedores apaixonados. A simples possibilidade de ver o estádio completamente quitado, livre de dívidas e pronto para investimentos de grande porte, transforma a narrativa do clube, fortalece a identidade corintiana e renova a esperança de conquistas dentro e fora de campo. O rumor já começou a gerar expectativa sobre eventos, inaugurações, homenagens e até campanhas de marketing que reforçam a imagem do Corinthians como um clube moderno e inovador, capaz de atrair talentos, parcerias e visibilidade internacional. Ao mesmo tempo, a especulação sobre a motivação do empresário mantém todos atentos. Estaria ele buscando reconhecimento, paixão pelo clube, estratégia de marketing ou simplesmente o prazer de protagonizar um marco histórico no futebol brasileiro? A resposta ainda é incerta, mas o efeito do rumor é inegável. Mobiliza redes sociais, imprensa, torcedores e insiders, criando um clima de expectativa que dificilmente se verá novamente tão intenso em tempos recentes. E é exatamente essa mistura de mistério, poder financeiro e paixão pelo futebol que transforma o assunto em um verdadeiro fenômeno, deixando todos grudados nas notícias, atentos a cada possível confirmação. Porque quando o dono da Ambev entra em cena com um PX milionário, todo mundo percebe que está diante de algo muito maior do que simples boatos ou especulações passageiras. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O que mais chama atenção nesse possível PX milionário é como ele poderia mudar completamente o cenário do Corinthians, não apenas em termos financeiros, mas também estratégicos e esportivos. A especulação mais comentada nos bastidores é que, com o estádio totalmente quitado, o clube teria liberdade para investir em modernizações, tecnologias de ponta e até reformular categorias de base, atraindo jovens talentos com infraestrutura de primeira linha. Alguns insiders afirmam que esse gesto poderia desencadear uma nova fase administrativa, onde decisões de alto impacto seriam tomadas de forma ágil, sem amarras financeiras, permitindo que o Corinthians planeje temporadas inteiras com objetivos claros e investimentos sólidos. Além disso, há rumores de que a iniciativa do dono da Ambev poderia influenciar negociações de patrocínios e parcerias estratégicas, transformando o clube em uma referência de gestão moderna no futebol brasileiro, algo que até então parecia distante. A especulação circula em redes sociais, grupos de torcedores e podcasts esportivos, alimentando teorias sobre possíveis impactos positivos no desempenho do time e na valorização da marca Corinthians. Enquanto cada detalhe desse rumor é analisado com minúcia por quem acompanha de perto o mundo do futebol corporativo, fazendo a expectativa crescer e mantendo todos atentos a qualquer confirmação ou indício de que essa história possa realmente se concretizar. Outra linha de especulação que se espalhou entre comentaristas e torcedores é sobre as intenções reais do empresário envolvido. Alguns acreditam que, além de um gesto de apoio financeiro, esse PX milionário possa ser parte de uma estratégia maior, envolvendo marketing, visibilidade e fortalecimento da imagem do empresário no cenário esportivo. Existe quem diga que o movimento não é apenas financeiro, mas simbólico, uma forma de entrar na história do Corinthians e marcar presença de maneira definitiva, como alguém capaz de transformar a trajetória do clube. Rumores mais ousados sugerem até a possibilidade de influências futuras em decisões esportivas ou em projetos de expansão, enquanto outros defendem que se trata apenas de um investimento pontual, focado na estrutura do estádio e na estabilidade financeira.
Independente da motivação, o clima é de expectativa e curiosidade, com torcedores debatendo cenários, imaginando melhorias imediatas na arena, possíveis contratações estratégicas e até campanhas sociais que poderiam surgir com o fim das dívidas. O burburinho já ganhou força nacional, com jornalistas e influenciadores comentando cada detalhe do rumor, tentando decifrar sinais e projetando como um gesto desse porte poderia alterar a história do clube, mostrando que no futebol brasileiro qualquer movimento financeiro relevante rapidamente se transforma em assunto de debate e especulação apaixonada entre fãs, especialistas e insiders, que não querem perder a chance de imaginar o impacto real dessa suposta intervenção milionária. E claro, não dá para ignorar o efeito emocional que esse boato provoca na torcida. A simples possibilidade de ver o estádio quitado, com liberdade para investir em melhorias, reforços e modernizações, já acende uma chama de esperança entre milhões de torcedores, que passam a imaginar conquistas históricas, campanhas de marketing ousadas e um futuro mais promissor para o clube. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!